Amém? Oremos. Levante sua mão para cá, posição de mão. Vamos entregar a vida do pregador da palavra nas mãos do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor já tem feito no nosso meio. Senhor, já louvamos o teu nome, Senhor. Já adoramos, Senhor, louvores a Ti, pois somente Tu és digno, Senhor, de toda a honra, glória e louvor. E nesse momento, Deus, nós vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, que o pastor Léo seja um mensageiro dos céus, Senhor. Que ele possa trazer, Senhor, uma mensagem do trono da Sua glória para as nossas vidas, Deus. Use a vida dele, Senhor, através do Teu Espírito Santo. E enquanto ele está aqui, Senhor, sacrificando no Teu altar, Senhor, no Teu reino, que o Senhor possa tomar a vida dele nas Tuas mãos, Senhor. Protegendo cada área da vida dele, Senhor. Seja no ministério, na família, Senhor, nos negócios, na saúde, Senhor, enfim. Protege ele, Senhor, com anjos, com espadas desembainhadas de fogo, Senhor. Arrancando, Senhor, e cortando tudo que não é seu. Que ele possa ser um canal de bênção, como ele já tem sido, Senhor, para as nossas vidas essa noite, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Pai do Senhor Jesus Cristo, amém. Eu tenho certeza que essa é uma noite gloriosa no Senhor, em que nós viemos adorar e buscar a presença do nosso Deus. E eu creio que Ele está se revelando a cada um de nós pelas suas misericórdias. E por isso eu agradeço por estarmos aqui hoje ouvindo a palavra do nosso Deus. Gostaria que você abrisse aí comigo a tua Bíblia, em nome de Jesus. Abre lá no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, lá no capítulo de número 24. Você pode abrir lá no capítulo de número 24. Glória a Deus. Se você pudesse colocar de pé em reverência a palavra do Senhor, enquanto nós meditamos na palavra do nosso Deus. Mateus, capítulo de número 24. Quero que você acompanhasse comigo a leitura da palavra, no versículo de número 13. Amém? Olha só o que vai nos dizer o versículo de número 13. Acompanha comigo. Diz assim, ó. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Eu vou ler mais uma vez. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, igreja? Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Amado, o tema da nossa mensagem de hoje é: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse versículo de Mateus 24, 13, dependendo da tua tradução, né? Nós iremos ver com alguns detalhes diferentes. Mas eu espero que esse pequeno versículo nesta noite nos alimente e fique memorizado na nossa mente, para que possamos tomar atitudes de fé e com os nossos ouvidos bem atentos a ouvir aquilo que Deus tem preparado para nós nesta noite. Então eu começo a minha introdução falando contigo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo disse: ninguém vos engane. Assim disse o nosso Senhor Jesus. Então grava bem essas palavras que eu estou falando contigo: ninguém vos engane. Que quando nós começamos a refletir e pensar, inconformados segundo o padrão da Bíblia, segundo o padrão do nosso Senhor Jesus Cristo, não é uma pessoa rebelde, que só está procurando uma rebelião ou uma causa sem valor, mas é alguém que renova a sua mente todos os dias para agradar a Deus. E assim como o próprio Paulo falou, e é como é assim o versículo, né, do tema da campanha que nós estamos participando de Conformados, que é Romanos 12, os versículos 1 e 2. Então, aquele que é inconformado segundo a Bíblia, segundo aquilo que é a vontade do Senhor, é uma pessoa que está disposta a renovar a sua mente, deixar Deus trabalhar e operar na sua vida.
E aí, conforme nós vamos meditando, nós vamos vendo que, segundo o dicionário, a palavra inconformado, ela vai descrever, alguém que não aceita as coisas de forma passiva, que não aceita passivamente uma situação, uma adversidade. Ela vai demonstrar com as suas atitudes um descontentamento e frequentemente ela vai agir de todas as formas para mudar o estado ao qual ela está ou qual ela está vivendo. Então, que a partir de hoje o Senhor possa operar de forma profunda no teu coração e da mesma forma também você se torne uma pessoa que está disposta em Cristo mudar a tua vida completamente. Em Cristo não aceitar a situação a qual você está vivendo. Em Cristo não se conformar com aquilo que está acontecendo à sua volta. Em Cristo agir em oração, em busca, em derramar no Senhor, para que em nome de Jesus a situação atual das coisas mudem e a glória de Deus se manifeste não só na minha vida, mas também na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua vizinhança, e todos possam adorar ao nome do Senhor. Então eu começo a minha introdução, e agora eu passo para o primeiro tópico, falando contigo, porque nós vamos ver aqui nesse texto uma profecia e um questionamento, que é importante que a gente possa entender. E olha só o que está dizendo aqui em Mateus capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando os seus discípulos se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, uns discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Amém, igreja? Obrigado, meu irmão. É interessante que a gente começa aqui no capítulo 24, Jesus fazendo uma profecia contra o templo. As pessoas estão, e os discípulos que estão com ele, estão admirados com tudo aquilo que Deus permitiu com que eles construíssem. O templo, o maior símbolo de que Deus está presente no meio daquele povo. O templo é o símbolo daquele povo como nação, porque principalmente naquela época, em que praticamente era um reinado e uma teocracia. Então o templo era muito importante para o povo judeu. E Jesus, ao ouvir o questionamento deles, em que eles falam: Senhor, olha só, contempla o quão magnífico é o templo que foi construído em nome de Deus. E Jesus, sem titubear, fala para eles de forma clara: vocês estão vendo tudo isso aqui? Em verdade eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Irmãos, imagina como esta palavra, esta profecia entrou no coração daqueles homens. Eu quero que você consiga entender o sentimento deles, porque quando se fala uma palavra como essa, principalmente de quem vem, que é do nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza veio à memória deles o cativeiro da Babilônia, que foi a maior vergonha, o maior vexame que aquele povo passou, e a maior tristeza do íntimo deles, de ver o templo sendo destruído por causa das iniquidades, dos pecados e das práticas dele. Então, na mesma hora, isso deve ter entrado dentro do coração deles, eles pensaram na hora:
Será que mais uma vez estamos transgredindo e deixando de fazer a vontade do Senhor? Imagina a ansiedade dentro do coração deles naquele momento, a ponto de, logo assim que Jesus vai para o Monte das Oliveiras, eles vão atrás, Senhor, tira isso que está assim, queimando na minha mente. Eu não consigo parar de pensar nisso, que o Senhor está dizendo que o templo, esse que é o maior símbolo da presença de Deus no nosso meio, aonde, segundo aquilo que está nas profecias, a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, porque a tua presença está aqui. Tudo isso vai ser destruído. Querido, querida, essa palavra vai entrar dentro deles e é uma demonstração daquilo que Deus tenta falar conosco todos os dias, que nós devemos guardar o nosso coração e também não devemos nos deixar levar por eles, porque a gente deixa de viver aquilo que Deus verdadeiramente tem preparado para as nossas vidas. A expectativa de saber quando tudo isso aconteceria, a expectativa de saber quando Jesus voltaria, a expectativa de que todas essas coisas se tornassem realidade, muitas vezes nos tira do foco e faz com que a gente deixe de entender quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Por isso que Jesus, logo após tudo isso, vai dizer: ninguém vos engane. Não se admire pelas coisas que você está vendo à sua volta, mas firme os teus pés na vontade do Senhor. Não se conforme com aquilo que está acontecendo, mas se molde sim, segundo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Então Jesus vai continuar dizendo para eles, e eu quero que vocês acompanhem comigo o que diz aqui na palavra, versículo de número 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Glória a Deus, igreja. É interessante quando nós começamos a entender aquilo que Deus quer nos dizer, porque, como eu te disse, meu irmão, muitas vezes o nosso coração é enganoso com aquilo que nós vemos à nossa volta. E é importante demais, e por isso que eu te digo isso, que a gente esteja demasiadamente atento aos sinais que estão à nossa volta. E os sinais é que vão fazer toda a diferença. Se você vai se tornar uma pessoa conformada ou inconformada com esse mundo. São esses sinais especificamente que eu quero abordar nesta noite contigo,
e que eu peço a Deus, em nome de Jesus, que Ele fale profundamente ao teu coração, para que isso possa despertar algo dentro de ti, que faça com que você se descontente com a forma que a vida que nós estamos vivendo, para viver segundo aquilo que é a vontade do Senhor. E uma coisa eu tenho certeza, e eu espero que você creia nisso, que aquele que está disposto a viver segundo e conforme a vontade de Deus, vai viver a sua boa, perfeita e agradável vontade sobre a sua vida. Então eu quero compartilhar isso contigo, porque nós devemos ter atenção aos sinais que pelo Senhor foram profetizados e agir para mudar a situação que nós estamos vivendo neste exato momento. A gente tem que ficar atento. Jesus vai profetizar para eles: olha, está vendo esse templo? Tudo isso aqui vai ruir. Mas o que ele quer dizer mesmo é que nada disso é importante. O importante é que você persevere até o fim para manter a tua salvação. Então ele vai abordar mais sinais ainda para ver se aqueles homens que estavam ali incrédulos naquele momento, porque o símbolo da nação iria ruir, que viriam outros sinais ainda, para mostrar que a volta do Senhor estaria vindo e que nós deveríamos estar atentos e preparados para quando ele chegasse. E aí ele começa: que ninguém vos engane. Acompanha aqui comigo o versículo 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, e vede, não vos assusteis, porque é necessário assim, porque mais ainda não é o fim. Eu começo contigo aqui no versículo de número 5, que ele vai dizer algo muito interessante. Hoje, estamos vendo o povo de Deus cada vez mais conformado com aquilo que está sendo pregado nos altares. Estão falando o que querem, estão profetizando o que querem, e o que muitas vezes, o que é mais absurdo, com tanto conhecimento disponível para o povo, parece que essa palavra já está se cumprindo nos dias de hoje. Dizendo que eu sou apóstolo, eu sou bispo, ou seja, muitos estão vivendo enganados por cargos e posições, status. E sabe o que é interessante disso tudo? Eu não falo só daquele que se diz apóstolo não, irmão, porque até tem gente que se diz que é só diácono, e mesmo assim, não consegue viver segundo aquilo que é a vontade do Senhor. E sabe o que a palavra de Deus vai dizer? Servo inútil, lança ele fora, aonde vai ter choro e assim ranger de dentes. Não é assim que está na parábola dos talentos, em Mateus 25? Então começa aqui em que o Senhor está tentando despertar aqueles homens. Olha, vocês estão preocupados, estão olhando muito para a estética do templo, para as pedras do templo e como aquele edifício foi construído. Isso aí tudo vai ruir, tudo isso aí vai acabar. Olha os sinais que estão à sua volta, quantas pessoas estão profetizando aquilo que não vem de Deus. E aí ele continua: não vos engane, não coloque o seu coração em governos humanos de homens, e nem da comodidade daquilo que a tecnologia hoje está mostrando para a gente. Quando eu leio para você, querido, querida, que vão ter guerras e rumores de guerra, e ele diz, ainda não é o fim, ele está dizendo de forma clara, querido, querida, não coloca a sua confiança naquilo que os homens estão dizendo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Ele está dizendo, coloca a sua confiança em mim,
porque em mim você está seguro. Se hoje, nesta noite, você colocar os teus pés no Senhor, na palavra dEle, naquilo que você está lendo aqui comigo agora, naquilo que o Senhor está tentando abrir a tua mente, para que ela seja renovada, você não vai colocar mais a sua confiança naquilo que as pessoas estão dizendo, falando, ou o que está acontecendo, mas naquilo que o Senhor plantou da sua palavra no seu coração. Creia em nome de Jesus. Lá, se no céu tem um lugar preparado para ti, para a glória de Deus. Então não temas, não se atormente, não se preocupe, coloque o teu coração em Deus, não se conforme com aquilo que estão dizendo. Levanta a tua cabeça e em nome de Jesus, você vai ver a bênção de Deus sobre a tua vida. O problema é que tem muita gente se enganando, colocando a sua confiança em governos de homens, colocando a sua confiança naquilo que os homens estão dizendo. Assim como Jeremias disse, em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, deveras corrupto. E olha que ele vai dizer, numa circunstância que é muito parecida com aquilo que Jesus está falando, e dizendo e profetizando para aqueles discípulos. Porque a lembrança deles é que eles têm a de Jeremias falando, olha os pecados do povo. Deus vai mandar um povo que vem de longe e vai destruir tudo. Parece que na memória deles está vindo a mesma coisa que Jeremias, então foi usado por Deus para profetizar, aonde os sacerdotes estavam corrompidos. O rei estava corrompido, as pessoas estavam adorando e fazendo idolatria. Eles só foram despertar quando então o exército inimigo estava entrando pelas portas, e eles viram, realmente Jeremias tinha razão. Os sinais, meu irmão. As pessoas estão ficando tão conformadas, os sinais estão tão latentes na nossa frente, e a gente permanece na mesma posição, como se nada estivesse mudando. Jesus disse, não se engane. Olha a comodidade da tecnologia. Irmão, hoje é tão fácil você falar por um celular, por um computador. Quantos hoje já não conseguem ter um carro, ter uma condição um pouco melhor? E as pessoas vão parando, se acomodando. Esses dias apareceu para mim, não sei se apareceu para você, a grande perseguição que está tendo ao povo na Nigéria. Bom, a gente não pode se conformar, a gente não pode ficar parado, porque uma das coisas também que eu te digo, e é o que eu anotei aqui, não vos engane. Não é porque no nosso país a gente não é tão perseguido, não é porque no nosso país, querido, querida, a situação aqui é quase nula de perseguição, muito difícil, raro isso acontecer, que a gente pode ficar conformado e acomodado. Irmão, Jesus está voltando. Olha só o que ele vai dizer aqui no versículo de número 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Amados, eu tenho muita alegria em Deus me dar a oportunidade de hoje estar dividindo essa mensagem com os irmãos, em estar aqui com vocês, buscando a presença do Senhor, adorando e louvando ao Senhor. Mas muitas vezes eu fico pensando mesmo em casa, com muito daquilo que eu tenho ouvido, e realmente me incomoda.
Esses dias mesmo, estavam questionando até no debate, acerca daquilo que tem que se fazer do evangelismo, né? E aí, vai evangelizar, carnaval está chegando aí, quantos aí, né, estão fazendo tantas coisas, tantos planos, quem é que vai colocar peruca para evangelizar? Irmão, sabe, às vezes eu converso com a minha esposa, falo com ela e falo, poxa, irmão, eu entendo, mas às vezes a criatividade exagerada para ganhar almas, mas Jesus diz uma coisa bem clara que parece que a gente esquece. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Às vezes, não é questão de não evangelizar, não falar. Muitas vezes, alguns aqui podem até ficar preocupados, mas, poxa, podia ter mais gente na nossa igreja. Sim, claro, podia. Eu creio nisso e o Senhor pode operar para fazer a diferença. Mas, meu irmão, não adianta se desesperar, porque mais do que você ir lá e trazer um montão de gente para cá, Deus quer que você seja santo. Então não adianta você trazer um montão de gente e continuar conformado com o mundo, andando segundo as coisas do mundo, se amoldar daquilo que o mundo faz. Aí por isso que não tem perseguição. Eu vou perseguir quem está andando comigo? Eu vou perseguir quem não está fazendo nada contra mim? Eu vou perseguir quem está tendo as mesmas práticas que eu pratico? Não tem perseguição. Mas pode ter certeza, no dia em que você renovar a tua mente em nome de Jesus, no dia, querido, querida, que em nome de Jesus Cristo você falar, eu não quero mais viver essa vida, aí sim, você vai ver os levantes que vão se apresentar diante de ti. Mas sabe o que eu digo mais ainda para você? Nesse momento, você não vai se entristecer, ao contrário, nesse momento você vai glorificar o nome do teu Senhor. Nesse momento você vai dizer, grandioso é o meu Senhor, que me amou e por isso eu tenho temor dele, porque eu posso estar sofrendo perseguição, mas eu sei que maior é o que está comigo do que aquilo que está no mundo. Eu sei que eu tenho uma coroa de glória preparada para mim, eu sei e por isso eu vou perseverar até o fim, inconformado com aquilo que está acontecendo e completar a minha carreira para a glória de Deus. Não vos engane, diz o Senhor. O sinal mais evidente do esfriamento é a falta de amor. Tanto que ele vai dizer aqui, no versículo de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você pode abrir rapidamente comigo, lá naquilo que diz a primeira carta de João. Primeira carta de João. Capítulo de número 4. E versículo de número 20. 1 João, capítulo 4, e versículo 20. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu. Glória a Deus, igreja. Esse é o maior sinal. Voltando para Mateus, capítulo de número 24, é o sinal que nós temos visto cada vez mais, com mais evidência. Muitas vezes eu questiono a mim mesmo e pergunto ao Senhor, Senhor,
como eu gostaria de ser mais solícito com as pessoas. Porque muitas vezes na correria do dia a dia, na correria do trabalho, naquilo que nós fazemos, nós deixamos de ajudar alguém que está com algum problema na rua, ou até mesmo quando sabemos de algum irmão que está doente, ou que está passando por alguma dificuldade, acabamos esquecendo de assim ir até eles, estender a nossa mão. Irmão, dizer que ama a Deus e só entrar por aquelas portas, eu acho que foi por isso que Jesus falou para eles: você está vendo tudo isso aí? Todas essas pedras lindas esculpidas às mãos, está vendo esse templo aí que foi ampliado por Herodes? Nada disso vai permanecer. É interessante que hoje em dia, e lógico que às vezes a gente tem o desejo de ir a Jerusalém. Se você vê os vídeos e vê aqueles que falam alguma coisa da Terra Santa, hoje, nem direito, de forma, os próprios judeus podem entrar e subir lá no templo. Eles não têm nem liberdade de adoração naquele lugar. Ele tem que ficar numa parede, que é chamado de Muro das Lamentações, ali clamando, 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 clamando. Algo que aqueles discípulos disseram diante do próprio Senhor, que é muito mais importante do que o templo. Olha que pedra bonita, olha o tamanho dessa igreja, olha os portões, olha tudo que está aqui construído. Ele falou: não parem de olhar para isso. Isso não é mais importante. O que é importante é que o teu amor, ou seja, o amor de Deus, não esfrie dentro do teu coração. Meu irmão, minha irmã, que em nome de Jesus, não nos conformemos com este mundo, que não se preocupa mais com o próximo, que não visita, que não está disposto a estender a mão para aquele que necessita, que passa muitas vezes ao largo quando vê alguém que está precisando. Querido, querida, que possamos pedir a Deus, e eu me incluo nisso como primeiro, e peço ao Senhor: meu Deus, me ajuda a amar mais os meus irmãos e aqueles que estão à minha volta, porque se esse amor se esfriar, o que vai nos restar? O que vai sobrar? Então hoje, quando eu trago essa mensagem para ti, dizendo que aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, é por esse motivo. Aquele que é inconformado com as coisas que estão acontecendo, que não querem, querido, querida, fazer parte de um sistema que, infelizmente, olha mais para aquilo que estão ganhando nesse mundo do que aquilo que estão ganhando na eternidade com o Senhor. Eu tenho certeza que hoje é o dia, em nome de Jesus Cristo, que comece em mim, que comece em você, para a glória de Deus, para que possamos tomar uma atitude diferente, renovar a nossa mente, amar mais aqueles que estão à nossa volta, estender a mão para aquele que é necessitado, não nos corrompermos com as seduções e com aquilo que estão oferecendo nesse mundo, não colocarmos a nossa confiança, querido, querida, nos homens desta terra, mas semear sim tudo no coração e nas mãos do Senhor. E eu tenho certeza que aquilo que você colocar nas mãos de Deus, aquilo que você fizer na vontade do Senhor, aquilo que você plantar, em nome de Jesus, você vai colher para a glória de Deus. Abre comigo aí Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6. Aleluias. Gálatas, capítulo de número 6. E versículo
de número 7, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém, igreja? Não desanime, não seja conformado, mas inconformado com o mundo nos moldes bíblicos, perseverando até o fim, e com certeza você vai colher para a eternidade. Hoje, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, alegremos-nos no Senhor, porque eu tenho certeza, querido, querida, porque isso não é eu que tenho que dizer para você, mas você sabe do teu particular com Deus e aquilo que você tem andado segundo o teu Senhor. Então se regozija nesta noite, glorifica o nome do teu Deus e engrandece a Ele, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir com todas as suas palavras e as suas promessas. A palavra está bem clara. Ele disse: não vai ficar pedra sobre pedra nesse templo, e ele caiu. E aqui está dizendo também, Paulo sendo usado pelo Espírito Santo, eu tenho certeza, aquilo que você plantar no Espírito, você vai colher no Espírito. Então não desanime, não se conforme, não desista, não pare, continue semeando no Espírito, e em nome de Jesus, você vai colher aquilo que você está buscando do Senhor. Em nome de Jesus, aquilo que você tem plantado, andando e chorando, você vai voltar com os teus feixes cheios, se regozijando e glorificando o nome do teu Deus. O nosso Senhor é bom, e eu agradeço a Deus por isso. Por isso Ele vai dizer de forma clara, e eu quero deixar essa palavra, porque, irmão, muitas vezes eu ouço muitas pessoas fazerem profecias, né? Principalmente quando a gente fala de campanha. Quando se começa a campanha, a pessoa adora fazer uma profecia sobre a vida dos outros. Mas, querido, querida, o que eu quero deixar é aquilo que Jesus disse. E se Ele disse, irmão, eu tenho certeza, vai se cumprir sobre a tua vida em nome de Jesus. Abre comigo aí, João, capítulo de número 15, versículo de número 14. João, capítulo de número 15, versículo 14, para que a gente possa terminar em nome de Jesus. E ele vai dizer aqui: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então ele está falando de forma clara, para aqueles que são inconformados com o mundo, e que andam segundo a vontade do Senhor, que fazem o que Jesus manda, e não o que outras pessoas mandam. E ele diz: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Por isso que ele contou todas as profecias e os sinais que os servos de Deus deveriam estar atentos para a sua grande volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E ele continua: mas tenho-vos chamados amigos, que tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Quem pode dar glória a Deus? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Aleluias. Deus Todo-Poderoso, eu glorifico e engrandeço ao Teu nome, por esta palavra que nós acabamos de ler nesta noite. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus,
Se você está andando segundo a vontade de Deus e tendo um relacionamento junto com Ele, inconformado com aquilo que você está vendo neste mundo, pode pedir a Deus hoje neste lugar em nome de Jesus, e eu tenho certeza, Ele vai operar maravilhosamente na tua vida para a glória de Deus. Você pode se colocar de pé? Irmão, vamos falar com o Senhor.